Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui, você que já faz parte deste canal, e você que pela primeira vez se encontra neste momento comigo, vamos dar um like, vamos compartilhar também, se inscreva neste canal, para que possamos sempre nos encontrar, e ative o sininho de notificações para todas as vezes que fizermos um vídeo, porque temos todos os dias shorts diários para pequena reflexão do Evangelho, todo domingo a homilia, assim como nas solenidades, e também, porventura, às vezes, temos possibilidade também de termos uma live. E nossa programação vai sendo feita aos poucos. Desde já também agradeço aos mais de 900 inscritos neste canal. Agradeço muito. Você tem ajudado a crescermos mais e assim o Evangelho ir se propagando aos poucos. Muito mais pessoas acessam o nosso canal, mas é porque você é inscrito que nós estamos chegando um pouco mais longe. Deus te abençoe e proteja. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou ler a primeira leitura, depois seguimos para o Salmo, a segunda leitura e assim o Evangelho, para fazermos no final a nossa reflexão, a nossa homilia. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e Araão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Araão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba descoberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Respondamos a palavra dizendo: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como um culpado e em cuja alma não há falsidade. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora, meu irmão e minha irmã, proclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, nesse sexto domingo do tempo comum, nós estamos assim refletindo sobre esta palavra riquíssima. Vamos começar do Evangelho e depois vamos voltar às leituras anteriores. Nós escutamos agora no Evangelho que um leproso foi até Jesus pedindo que ele o curasse. E até dizendo a Jesus assim: Se queres, tens o poder de curar-me. Ele reconhece que Jesus pode, pois ele tem este poder. Então, pode de poder, também de possibilidade, de que ele tem esta autoridade para curar pecados, este poder para perdoar pecados e para curar as feridas e as lepras, ou neste caso dele, a lepra que ele tinha. Então ele tem muita fé em Jesus e por isso que ele diz: se queres. Ele começa correto a dizer: olha, se o Senhor quiser, não sou eu. Eu quero, o Senhor sabe que eu quero e que eu preciso. Mas é o Senhor que decide, é o Senhor que quer. Às vezes a nossa oração parece que está forçando a Deus. Às vezes a nossa oração, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor deve fazer aquilo. Eu já escutei por aí, em pregações de outras igrejas, pastores dizendo, pregadores, melhor dizendo, que nós devemos forçar Deus a fazer o que nós queremos, porque Ele fez essa aliança e Ele é obrigado a cumprir. Olha, vejamos só, não é bem assim. Ao contrário, este homem que era leproso, e Deus sabia muito bem a necessidade deste homem, vai a Jesus e diz: se queres. E Jesus quis. Por isso ele responde: eu quero, fica curado. E imediatamente a lepra o deixou. Então é Jesus quem decide. Ah, mas eu sofro há muito tempo, eu tenho esta doença há muito tempo, espiritual, psicológica, física. Deixa o tempo de Deus. O que nos cabe é suplicar, harmonizarmos-nos, porque parece que às vezes nós queremos uma cura física, mas a nossa alma não está preparada, o nosso ser não está preparado. Obviamente, Deus realiza obras maravilhosas, Deus realiza sinais, milagres, Deus realiza em sua divina providência coisas boas em nossa vida. Mas tudo isso para a nossa salvação. Quando Deus realiza, é para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos santificar. Então, Jesus vê este homem que era leproso e agora está curado. Vejamos só que Jesus recorre à lei de Moisés. Lembremos da primeira leitura que a lei de Moisés dizia que todo aquele que tinha lepra deveria ir ao sacerdote, para Arão e, portanto, a seus filhos. No tempo de Jesus já eram os descendentes de Arão, já eram os sacerdotes de muito tempo atrás que já faziam isto, esta verificação se a pessoa estava doente. E aí aquele doente devia assumir a sua doença e dizer impuro, impuro. Então, minha irmã, meu irmão, a pessoa era excluída, era afastada da sociedade, da convivência entre os seus pares. E aí precisava ficar desajustado, precisava perder a sua beleza natural de viver em sociedade para assim ficar afastado. Obviamente, tem a questão de também defender ou proteger o restante da sociedade, da população, porque imagine se a lepra é contagiosa, se há uma doença contagiosa, se ele continua convivendo com as pessoas, ele vai então contaminar outras pessoas. Só que um método de, entre aspas, hoje na nossa linguagem, da quarentena, não pode ser de exclusão. O método para dar saúde à maioria
não pode excluir um indivíduo. Tem que, ao contrário, dar todos os cuidados, sejam eles paliativos, sejam eles de qualquer forma de cuidado humano. Não excluí-lo a ponto de desumanizá-lo. Ao contrário, é humanizar, embora esteja distante do convívio social por causa daquele problema temporal, daquele problema pontual. Não se pode excluir as pessoas. Nós temos essa tendência. É preciso eu reconhecer, é preciso você reconhecer que nós temos a tendência de excluir pessoas. Seja por causa do pecado, seja por causa de algum problema físico, seja por uma situação que nem é problema. Mas nós, com nossos preconceitos, afastamos as pessoas do nosso convívio ou nos afastamos de conviver com pessoas que são tão maravilhosas e muito mais do que nós mesmos. Então, precisamos nós nos policiarmos sobre isso. Porque a lei do passado, a lei judaica, ela não era em si exclusiva. Ela era aquela que queria curar a sociedade. No entanto, passaram a usar da lei para excluir as pessoas. E agora Jesus assume aquele doente, aquele leproso. Ele, então, é tanto que diz Jesus, dizendo que vai mostrar teu sacerdote, não contes a ninguém, porque se contar, nem eu nem tu vai se dar bem. Vejamos só o que ele deu. Aí vai mostrar o sacerdote, ou seja, cumpra a lei. Vai lá e oferece o que tem de oferecer na sua condição e vai lá, porque também tinha isso na lei judaica. Quando alguém, depois que fosse curado, iria oferecer o sacrifício em ação de graças, mas também para demonstrar que está puro. Deus perdoou os pecados por aquele sacrifício. Então, Jesus, agora o que acontece no final do Evangelho? Depois de o homem divulgar tanto o fato, Jesus não podia andar publicamente na cidade. Não podia andar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. No começo do Evangelho diz que quem é que vivia nos lugares desertos, né? Era o leproso. O leproso devia, como diz a primeira leitura, devia ser colocado em lugares desertos, né? Durante esse tempo deve ser impuro e ficar isolado, fora do acampamento, portanto, afastado. Agora, Jesus não pegou a lepra, Jesus não foi contaminado, pelo contrário, ele purificou aquele homem. Só que para a sociedade, Jesus tocou. Jesus teve compaixão, a compaixão de Jesus, em si, a compaixão não era problema, mas tocar, como diz o Evangelho, Jesus sentiu compaixão, estendeu a mão e tocou nele, faz de Jesus impuro. E por isso que Jesus não podia andar publicamente, porque as pessoas iriam afastá-lo também. Por isso que Jesus não queria que divulgasse o fato. Ninguém deve saber. Só que o homem disse, ele me tocou, ele me curou. Então, ele curou você, ele tocou na sua impureza. Assim, Jesus agora é afastado, ou se afasta, ou fica distante, ou as pessoas não o aceitam publicamente. Mas as pessoas que viviam aquele preconceito. Mas é interessante dizer que, embora ele estivesse lá naqueles lugares, de toda parte vinham procurá-lo. Vinham ver Jesus, vinham saber de onde vinha essa graça e vinham, com certeza, buscar mais sinais, mais milagres, mais bênçãos para a própria vida, mas também existia esse preconceito daqueles que queriam cumprir a rigor a lei, né? Usar a lei para excluir, e até Jesus foi excluído. A segunda leitura é muito interessante, né? Quando a carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo diz, olha, quer comais, quer bebais, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Veja só, Paulo exorta a comunidade cristã a fazer tudo para a glória de Deus. Você e eu estamos fazendo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Vamos continuar ouvindo o que ele nos disse, o apóstolo. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Ou seja, nós não podemos fazer mal, nós não podemos afastar, nós não podemos escandalizar. Ou seja, fazer com que a pessoa perca a fé. Nós não podemos fazer com que as pessoas se diminuam. Nós sejamos um motivo de escândalo, de abalo para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Não. Nós devemos ser sinais, como Paulo disse no final. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele não anda buscando nada vantajoso para, como ele vai dizendo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que todos sejam salvos.
Então, Paulo é este apóstolo que viveu pela fé para buscar salvar as pessoas, levá-las a Cristo. Porque qual é a missão de Paulo? Levar todos a Jesus. Por quê? Porque só Jesus é aquele que pode salvar. Nós sabemos que Jesus é o que nos pode salvar. E Ele pode nos salvar tanto que Ele nos dá auxílios durante a nossa vida para nós caminharmos enquanto igreja perseverantes na fé. Por exemplo, sua mãe Maria Santíssima, quando Ele nos entrega ela dizendo a João: eis a tua mãe, diz aquela, eis o teu filho, eis a tua mãe. Então, Jesus apresenta a nós a Maria. E apresenta Maria a nós como mãe para que haja essa intercessão. Obviamente que Jesus é o único Salvador. Não é Maria que salva, não são os santos que salvam. Mas os santos e Maria nos apontam para Cristo, como ela mesma disse: fazei tudo o que Ele vos disser. E todos os santos sempre diz: olhai para Jesus. Olha aqui do nosso lado a imagem de Santa Dulce dos Pobres, nossa pequenina Santa de Salvador. Ela é aquela que sempre apontou para Jesus e tudo que ela fez foi por causa de Jesus. Então, nossa santinha, a Santa Dulce dos Pobres, ela é um exemplo de santa que sempre apontou e ainda hoje a obra dela vive. Vocês que conhecem, são aqui de Salvador, por exemplo, ou todos que sabem que aqui tem uma obra social. Inclusive, procure na internet, você que pode fazer doações para o Santuário da Irmã Dulce e para, enfim, a obra social, porque esta é uma história linda de santos, de homens e mulheres que cuidaram de leprosos, que cuidaram de pessoas excluídas, que não tiveram medo de entregar a sua vida a Jesus. Minha irmã, meu irmão, então Deus nos dá a igreja, por exemplo, para vivermos também como um sinal. Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, também essa semana eu chamo domingo de carnaval. Você pule com santidade esse carnaval, pule com alegria, sem buscar o pecado, sem ofender as pessoas, com alegria. Você que foi, eu não fui, muita gente não vai, mas vamos não julgar quem vai. Ao contrário, incentivar dizendo assim: olha, viva por Cristo, seja alegre por Cristo. E onde você estiver, onde você for, seja lá no carnaval, seja em qualquer lugar, seja tudo por Cristo, para a honra e glória de Deus. Tá? E também, já aproveitando, quarta-feira que vai começar a quaresma, já vai também começar a campanha da fraternidade. Vamos aqui, olha, o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, né, que tem como tema a campanha da fraternidade, é Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Então, nos apresenta neste lema: vós sois todos irmãos e irmãs. Nos próximos dias, a gente vai estudar um pouco sobre este cartaz. Tem muita polêmica em torno dele, que não é nada dessa polêmica que estão falando, são pessoas mal informadas e com más intenções, que se dizem melhores cristãos que outros, melhores católicos que outros, mas pelo jeito não entendeu nada do que significa ser católico. Vamos assim terminando o nosso momento. Só estou dizendo que em breve vamos ter algumas reflexões sobre a campanha da fraternidade também durante a quaresma, que é um tempo de conversão, um tempo de penitência, um tempo de jejum, para que nós sejamos mais solidários, sejamos mais fraternos, sejamos mais irmãos uns dos outros. Todos somos irmãos. Tá? Agradeço a você que ficou até este momento comigo e peço que compartilhe, que deixe seu like, seu comentário e ajude as pessoas a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é, também compartilhe para que possamos crescer ainda mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a você um ótimo dia, domingo, uma ótima semana, hoje e sempre. Amém. Não tenha medo, tenha fé.